Boa noite, pessoal. Estamos aqui, eu, professor Flávio de Ligório, para uma aula sobre logaritmos. Então, a gente tem aqui a situação de ter os logaritmos. Muita gente acha os logaritmos uma coisa muito complicada, mas talvez os logaritmos não possam ser considerados tão complicados assim. Os logaritmos têm tudo a ver com a questão da função exponencial. Vamos pensar então sobre a potenciação primeiro, tá? Suponhamos que eu tenha a equação exponencial 2 elevado a x igual a 4. Então, a minha preocupação é saber quem é esse x. Mas a gente sabe que 2 elevado a 2 é igual a 4. Portanto, x é igual a 2. Nesse caso, a gente sabe que o valor desse x aqui, da mesma forma, se eu tivesse 5 elevado a x é igual a 125. Ora, se eu fizer uma fatoração do 125, né, 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Perdão aqui. Então, a gente tem 5 ao cubo. Então, se 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao cubo, obrigatoriamente esse x tem que ser 3. Agora vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho 2 elevado a x é igual a 5. Se eu fizer 2 ao quadrado, vai dar 4, é menor. Se eu fizer 2 elevado ao cubo, vai dar 8, é maior. Então, o valor desse x aqui tem que ser algum valor entre o 2 e o 3, né? Então, o x vai estar entre o 2 e entre o 3. A questão é, quem é esse x? Inventaram-se os logaritmos como uma ferramenta matemática que consegue achar o expoente aqui quando a gente tem que resolver equações exponenciais desse tipo. Então, a gente vai dizer que esse x vai ser o logaritmo de 5 quando a base da função exponencial for 2. Esse valor aqui, ó, ele vai se tornar o que a gente chama de logaritmando. E a base da função exponencial vai se transformar na base do logaritmo. Ele vem para cá escrito menor. Certo? Então, em geral, quando a gente tem os logaritmos, a gente sempre vai trabalhar da função exponencial para a função logarítmica e da função logarítmica para a função exponencial. Então, como que a gente faz, então, para calcular logaritmos? A gente sempre vai trabalhar com a função exponencial auxiliar. Então, eu quero calcular o logaritmo de 16 na base 2. O que eu faço? Já que eu não sei o valor do logaritmo, eu chamo isso aqui de x. E aí eu volto para a função exponencial. A base do logaritmo vai se transformar na base da função exponencial. Então, essa base elevada ao x vai ter que dar o logaritmando, que no caso é 16. A gente faz uma fatoraçãozinha. 16 dividido por 2 são 8. 8 dividido por 2 são 4. 4 dividido por 2 são 2. 2 dividido por 2 são 1. Então, a gente tem 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 4. X é igual a 4. Então, esse logaritmo de 16 na base 2, ele vai ser igual a 4. Suponhamos que eu quero calcular o logaritmo de 0,01 na base 10. Né? O quadro está aqui um pouquinho pequeno,
Vamos aqui apagar, né, para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, agora eu quero calcular o logaritmo de 0,01 na base 10. Eu tenho que me recordar de que 0,01 tem uma aparência de fração, ele pode ser transformado em fração. Então, esse logaritmo aqui vai ser a mesma coisa de calcular o logaritmo de 0,01, tem duas casas decimais, portanto, vai ficar 1 sobre 100 na base 10. E como eu não sei o valor desse logaritmo aqui, eu vou chamar ele de x. Então, 10 elevado a x é igual a 1 sobre 100. 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, esse 10 elevado a x vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado vai dar 100. E aí, a gente pode pegar essa potência que está no denominador e passar para o numerador. Então, esse 10 elevado a x vai ser como? Todas as vezes que a gente pegar uma potência daqui de baixo e inverter essa fração aqui, o sinal desse expoente aqui troca também. Então, a gente vai ter 10 elevado a menos 2. Então, nesse caso, o x vai ter que ser igual a menos 2. Ah, então como que ficou, professor? Então, o logaritmo de 0,01 na base 10 ficou igual a menos 2. Correto? Espero que vocês estejam entendendo. Agora nós vamos ver logaritmos que envolvem raízes. Como que fica, professor? Vamos ver dois exemplos aqui. Eu quero o logaritmo de 4 na base raiz de 2. Tá? Então, uma situação aqui bem tranquila. E a gente resolve da mesma forma. A gente iguala isso aqui a x. Então, nós vamos ter raiz de 2 elevado a x, né? A base do logaritmo elevado aqui ao valor do logaritmo sempre vai dar o logaritmando. E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer fatorações e transformações. Mas são bem fáceis. A gente não pode se esquecer de que quando a gente tem uma raiz, a gente consegue transformar essa raiz no expoente, uma potência de expoente fracionário. Então, a gente consegue aqui, né? A gente pode considerar que esse expoente aqui é 1. E no caso da raiz quadrada, o índice vale 2. Então, a gente tem a seguinte situação, né? Não se esquecer, quando a gente vai transformar a raiz numa potência de expoente fracionário, a gente fica com o expoente sobre o índice. Então, vai ficar 2 elevado a meio elevado a x igual. A fatoração de 4 a gente fez agora há pouco, era a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, essa base aqui é idêntica a essa base, então a gente tem que esses expoentes têm que ser iguais aqui e aqui. Então, potência de potência, né? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, a gente vai ter meio x igual a 2. Se eu multiplicar cruzado aqui, né? X é igual a 4. Então, esse logaritmo de 4 na base raiz de 2, ele vai dar exatamente 4. Então, vocês viram que a complicação aqui é a gente transformar essa raiz numa potência de expoente fracionário. Mas, se a gente se lembrar de que aqui tem um expoente e que aqui tem um índice, fica bem fácil, porque é sempre colocar o expoente sobre o índice. Igual a gente viu aqui. Bem facinho. Então, agora a gente vai ver mais um outro exemplo. Eu quero o logaritmo
de raiz cúbica de 9 na base 27. Então, eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou igualar primeiro isso aqui a x. Então, a base do logaritmo elevado a x é igual ao logaritmando, que nesse caso é a raiz cúbica de 9. Então, eu tenho que fazer uma fatoração aqui e eu tenho que fazer uma fatoração aqui, nas duas partes. Se a gente fizer a fatoração de 27, a gente já vai incluir a fatoração do 9 junto. Então, vamos fazer. Então, 27 por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. 3 ao cubo. Então, isso aqui é 3 ao cubo, elevado ao x, é igual. Agora, se a gente olhar aqui, né, do 9 para baixo, a gente tem 2, 3. Então, é 3 ao quadrado. Então, vai ser a raiz cúbica do 3 ao quadrado. Então, potência de potência, a gente conserva a base, multiplicam esses expoentes aqui. E aqui, né, esse radical, a gente vai transformar numa potência de expoente fracionário. Então, 2 sobre 3. Não se esqueçam. Expoente sobre índice. Então, se essa base é igual a essa base, esse expoente é igual a esse expoente. Então, eu tenho 3x igual a 2 terços. Se a gente multiplica cruzado, 9x é igual a 2, x é igual a 2 nonos. Eu gosto sempre de escrever a resposta. Isso significa que o logaritmo da raiz cúbica de 9 na base 27 esse logaritmo vale 2 nonos. E é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite e até.